Eu fui por 30 anos da PricewaterhouseCoopers, sócio da PwC nos últimos 15 anos. E quando saí desse ambiente de consultoria, eu fui para a Europa estudar um pouco e entrar um pouco mais a fundo em tecnologias e em transformação digital. Eu fui estudar na Suíça, numa universidade lá em Lausanne, talvez muitos de vocês conheçam, né? Perto de Genebra. Então tem uma universidade muito boa lá de negócios. Fiquei lá umas 2, 3 semanas. E durante a minha estada em Lausanne, eu fui uma das empresas que se apresentou aos executivos que estavam fazendo esse treinamento, foi aqui do Dynamics. E a apresentação dos fundadores da Kido, naquela ocasião, me chamou muita atenção. Isso foi em março de 2018. Primeiro porque eu venho do mundo de consultoria em telecomunicações, né? Então, nos últimos 15 anos anteriores a esse momento, eu dei consultoria para todas as grandes empresas de telecom do Brasil, com a minha equipe da PwC e depois por alguns anos na KPMG também. E quando me foi apresentada essa tecnologia e esse modelo de negócio, pelo fundador, que é um espanhol que mora em Lausanne, e ele estava terminando o doutorado dele, ou na verdade o pós-doutorado dele em física quântica e nos desdobramentos da física social. E lá em Lausanne ele teve esse insight de transformar todo o conhecimento acadêmico que ele estava acumulando nos últimos 20, 30 anos em um projeto e um negócio, né? E foi aí que foi fundada aqui o Dynamics, dentro da Universidade Politécnica de Lausanne, que é uma das melhores escolas de engenharia de física da Europa. E quando ele mostrou o poder do Big Data nessa apresentação, e a dinâmica de captura de dados das operadoras móveis, eu me aproximei dele ao final da apresentação, uma sala de 100 alunos, né? Falei, poxa, vamos conversar, vocês já estão presentes na América Latina? Ele falou, não, a gente acabou de fazer a abertura da empresa tem um mês, e estamos, inclusive, captando investidores. Então, eu falei, bom, então a gente pode conversar sobre os dois temas, né? Eu me interesso em ser investidor e me interessa em levar a empresa para a América Latina. E foi aí que aconteceu, em março, abril, eu me tornei um dos primeiros investidores da empresa, e em abril estava no Brasil buscando já os primeiros contratos, né? Isso aconteceu então em 2018. A Kido tem aí uma série de associações importantes lá na Europa, deixa lá um pouquinho, com entidades de classe, com escolas de negócio, com aceleradoras importantes no ambiente de startups, que estão demonstradas aí, esses logos aí logo abaixo. Ela foi reconhecida recentemente como uma das tecnologias mais inovadoras na comunidade europeia. Eu estive lá na Bélgica ano passado, ajudando os dois fundadores na defesa da nossa tecnologia perante um painel de juízes do mundo de investimentos em tecnologia, e a gente foi escolhido como uma das tecnologias mais inovadoras no setor de mobilidade, e com isso a gente recebeu um prêmio em dinheiro para continuar fazendo funding do crescimento do negócio. E a gente já está numa terceira rodada de investimento. Essa semana, alguns grandes fundos de venture capital lá da Europa fecharam para poder continuar fazendo funding para o crescimento global da empresa, né? Então, passa o primeiro slide, Antônio, por favor. Em linhas gerais, então, a gente foi fundado na Suíça, mas a gente já está presente em alguns países do mundo. A gente tem filiais aqui no Brasil, filiais na Argentina, filiais na Espanha, principalmente. Nos outros países demonstrados nesse mapinha à direita, a gente tem projetos já realizados, a partir principalmente da base suíça e espanhola, né? O que a gente pretende é trazer para o Brasil o poder desse conhecimento sobre o comportamento de mobilidade de milhões de pessoas usando Big Data e Machine Learning, que são ferramentas fundamentais, e principalmente quando a gente consegue aliar isso à ciência da física social, né? Que é uma ciência relativamente nova, é um desdobramento, vamos chamar assim, da física quântica, que traz para o mundo real as equações que os físicos utilizam na física quântica para poder antever ou prever deslocamentos de multidões de pessoas, né? Isso é importante, basicamente, para você poder suprir os gaps de informação que qualquer Big Data traz quando você tem acesso a milhões de dados. Tem diversos gaps que você tem que fechar e você usa a ciência de física social e algoritmos baseados nessa ciência para poder fazê-lo. Então, a gente consegue analisar de um país inteiro a uma área específica, pode ser um bairro, uma cidade, um estado, com bastante precisão como as pessoas se moveram em qualquer período de tempo, né? Então vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, tá? Vamos lá.
Quer dizer, o nosso propósito, então, é gerar inteligência sobre a mobilidade de milhões de pessoas com o objetivo de suportar a tomada de decisão. Isso é bastante importante entender, porque tem empresas que também trabalham com geração de informações e inteligência sobre mobilidade, mas com outro objetivo, não para suportar a tomada de decisão, mas sim para poder, vamos chamar assim, ativar as pessoas para receberem mensagens para poderem exercer alguma atividade ou para tomar uma decisão de compra, por exemplo. Não é esse o nosso negócio. Nosso negócio realmente é suportar grandes empresas. A gente é uma empresa B2B, basicamente, né? A gente vende negócios, serviços para grandes empresas que precisam de tomar decisões que muitas vezes valem milhões ou valem bilhões, né? Como, por exemplo, concessionárias de rodovias, como, por exemplo, empresas que têm transporte ferroviário ou transporte urbano de ônibus, por exemplo, né? São empresas que lidam com projetos milionários e que precisam de tomar decisões sobre investir ou não investir. Então, o maior conhecimento sobre a mobilidade ajuda na tomada de decisão de forma a ter mais transparência naquela tomada de decisão, mais rapidez, mais agilidade, a partir do momento que você consegue realmente democratizar o uso do Big Data, que é o que a gente se propõe a fazer, e simplificar o uso de soluções móveis, proporcionando decisões realmente baseadas em dados e não somente em análises mais qualitativas, né? Vamos em frente? Como que até hoje as pesquisas de origem e destino são feitas, né? Ou as pesquisas de movimentação de pessoas nas ruas, para eu abrir um novo ponto comercial, ou para eu poder fazer uma análise de mobilidade. Há 50 anos a gente usa os mesmos métodos, né? Ou a gente para as pessoas na rua, a gente faz pesquisas, ou a gente bate na porta da casa das pessoas e pergunta qual o meio de transporte que você utiliza, que horário do dia você utiliza esse meio, com qual objetivo, você vai para a escola, ou você vai para o trabalho, ou você coloca alguém contando na porta de um estabelecimento comercial com um contador manual para poder inferir depois quantas pessoas passam ali por dia da semana ou por horário do dia, ou você coloca uma câmera para poder fazer essa contagem. Então, tem diversos métodos que são utilizados hoje em dia, alguns mais, vamos chamar de analógicos, né, tradicionais, e alguns mais digitais, né, se aproximando mais de métodos mais escaláveis, né, que não depende tanto de eu colocar muita gente na rua e que eu consigo ganhar velocidade por eles serem mais escaláveis. Imaginem vocês que numa pesquisa origem e destino, num município como São Paulo, onde se fez cerca de 40 mil pesquisas, demorou 3 anos para ficar pronto, né? Para você fazer 40 mil pesquisas numa cidade que tem 15 milhões de habitantes. Então, claro que estatisticamente é relevante. É relevante. A estatística tem essas vantagens. Você pode fazer 40 mil pesquisas e ter inferências muito precisas sobre o comportamento. O problema é o custo dessa pesquisa, é o tempo que você gasta e o batalhão de pessoas que você envolve, né? Tanto pesquisadores quanto pesquisados, né? Então, se são 40 mil pesquisadores, você bota aí mais 1 ou 2 pessoas por dia, ou 40 mil pesquisados, você coloca aí talvez 10 mil pesquisadores, não sei. O número é gigantesco, de qualquer forma. Então, para chegar numa amostra muito inferior ao que é possível com a tecnologia. Vocês vão ver que com a nossa tecnologia a gente conseguiria fazer algo muito similar e com diversas vantagens, num espaço de tempo muito inferior e com amplitude muito superior, né? Com amplitude de quase toda a população e num espaço de tempo muito inferior do que 3, 4 anos que as tecnologias tradicionais permitem fazer, né? Então, vamos em frente. Ou seja, isso não é tão smart assim, né? Quando a gente fala de smart cities, principalmente, e tal, será que isso é tão smart? A possibilidade hoje de se usar o volume massivo de dados, dado pela computação em nuvem, dado pela queda do valor do processamento de dados, dado pelas novas ferramentas de software e algoritmos existentes no mundo, trazem para a gente uma possibilidade única de mudar os métodos de captura e análise de informação, né? E é aí que a gente entra, tá? Vamos lá? Por que a gente trabalha com dados de telefonia, né? Tem tantos outros tipos de dados que poderiam ser utilizados, né? Aqui à esquerda a gente deixou aqui na língua original uma frase do livro The Future of Transportation, que fala que o smartphone é a tecnologia de transporte mais fundamental do século XXI. É claro que isso aí é uma brincadeira, mas é uma analogia para dizer o seguinte: as decisões hoje
não só de mobilidade, não só são tomadas pelos usuários de smartphone, por qual modo de transporte eles vão viajar, em que momento e por qual preço e etc. Cada vez mais tem aplicativos que nos direcionam para isso, né? Dos Waze aos Ubers, passando pelos aplicativos que são multimodais, né, que analisam todos os modais disponíveis para o usuário. E, por outro lado, o acúmulo de informação que você consegue acessar, dado que todas as pessoas hoje usam um smartphone, permitem também você tomar diversas decisões que no passado você não conseguiria. E aí que a gente acredita que o CDR, que é o Call Detailed Record, né, que é o registro mais básico de uma operadora de celular. Então, o CDR é gerado sempre que você passa perto de uma nova antena. Você está parado, eu estou aqui, eu estou em Piracaia nesse momento, onde está meu sítio, tem uma antena a 200 metros de distância daqui. Então, meu celular está ligado aqui do meu lado e ele está acessando, ele está sendo acessado, está acessando a rede da Claro por essa antena que está aqui. Se eu me movimentar 1 quilômetro, 2 quilômetros, ele para de acessar a rede nessa antena e vai passar a acessar a rede em outra antena, localizada talvez a 500 metros daqui. Então, o seu celular está sempre conectado a uma antena específica. E essa conexão está sempre gerando CDRs, que são os detalhes do registro de onde você está, em que momento do dia você está, e qual dado, e qual quantidade de dados ou de voz você consumiu, né? A gente entende que esse registro ele é a proxy mais confiável para entender o comportamento de mobilidade, porque, primeiro, ele é massivo, né? Num país como o Brasil, a gente tem uma penetração de celular de 110 por 100 habitantes, ou seja, muita gente tem 2, inclusive, né? Então, é raro a gente ver uma pessoa hoje de todas as classes sociais que não tem um aparelho celular no bolso ou na bolsa. Ele é universal, ou seja, ele não distingue classes sociais ou sociodemográficas. Então, até crianças hoje têm celular, acima de 10, 12 anos, os pais já estão dando celulares. Ele é muito inclusivo, né? E muito importante, ele não é invasivo. A forma como a gente trabalha, e é importante já deixar claro desde agora, porque é sempre uma preocupação das pessoas que travam conhecimento com a nossa tecnologia pela primeira vez, que acham que a gente está invadindo a privacidade quando a gente usa dados de CDR. Na verdade, é o contrário. A Kido foi uma empresa fundada na Suíça, já sob a égide do GDPR, que é o Global Data Protection Regulation, né, que é a mãe de todas as leis de proteção de dados mundiais, inclusive a LGPD aqui no Brasil. Então, a gente já é, vamos chamar assim, compliant, a gente obedece a essa lei na origem da nossa empresa. Então, por definição, eu não recebo nenhuma informação que seja privada. Então, para aqueles que estão um pouco mais próximos da LGPD, sabem que um dado, para ele ser considerado dado privado, ele tem que ser passível de identificar o dono daquele dado. Eu não trabalho com nenhuma identificação, nós vamos ter um slide mais para frente que demonstra isso. Então, só para já tirar da cabeça de quem possa estar preocupado com isso, eu trabalho sempre com dados anonimizados e agrupados. Então, é impossível de eu conseguir entender qual é o comportamento de mobilidade de uma pessoa Luiz, só, até porque não me interessa saber isso. Pois não. Estão pedindo para você tentar falar um pouquinho mais alto só, tá? Tá bom. Vou segurar o microfone mais próximo aqui da minha boca. Vamos lá. Pode passar. Então, falando um pouco em linhas gerais da nossa solução, ela passa por 3 etapas, né? Na primeira etapa, eu recebo o volume de dados da operadora, que é a minha parceira, aqui no Brasil é a Claro. Então, quando eu tenho um projeto para analisar, por exemplo, uma rodovia ou uma linha férrea em determinado local, eu busco da Claro todas as informações, ou CDRs, que eu mencionei antes, das antenas que estão que se localizam naquele município, tá certo? Ou naqueles municípios adjacentes, né? Então, ao receber esse conjunto de dados na minha base de dados, no meu servidor, eu passo primeiro por um algoritmo que faz uma limpeza e uma filtragem desses milhões de pontos de dados móveis que eu recebo, que são dados considerados brutos e que tem muita informação, mas tem muita informação que não me interessa para fins de mobilidade. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer uma limpeza e uma filtragem, e eu permaneço com cerca de 10, 15% dos dados que eu recebo. Esses 10, 15% são representativos de 100% da mobilidade. Tudo aquilo que é importante para eu inferir a mobilidade, eu consigo a partir daí. O desenho acima, ele demonstra graficamente o que seria uma representação gráfica de uma rodovia ou de uma região no sul da Espanha, se eu tivesse parado aí, se eu tivesse só recebido os dados
e colocado em alguma plataforma GIS, georreferenciada, eu conseguiria ter uma mancha como essa aqui, tá certo? Se eu tivesse só feito uma limpeza básica dos dados e jogado dentro de uma plataforma GIS, eu teria uma mancha como essa aqui. Só que a nossa tecnologia não para aí. Então, a gente passa por um segundo momento em que a gente reconstrói trajetórias. Então, a rede de antenas, como vocês devem saber, ela tem uma certa cobertura, né? E cada antena de uma operadora, ela tem um raio de cobertura que faz com que ela tenha que ter espaçamento entre antenas em locais mais densamente povoados. Você tem raios aí de 200, 300 metros. Em rodovias, esse raio, essa distância entre as antenas vai para 1.000 metros, 2.000 metros, 3 quilômetros por aí. Então, a nossa tecnologia, ela consegue, apesar da distância entre antenas, reconstruir a trajetória que as pessoas, os carros, os trens, os ônibus tomaram, independente da distância entre antenas. Essa é a grande sacada da tecnologia que foi desenvolvida pelo nosso fundador, que ele consegue, sobre a rede de antenas, aplicar os nossos algoritmos e inferir com bastante precisão por onde as pessoas passaram ao se movimentar de uma antena A para uma antena B, mesmo que essa antena esteja a 500 metros de distância uma da outra. Tá? Então, tem diversos caminhos possíveis, a gente consegue, através dessa tecnologia, inferir qual foi o caminho mais provável que aquele grupo de pessoas ou de veículos tomou. E, no terceiro momento, a gente projeta isso em cima da malha viária, para a gente poder ter as trajetórias, e aí a gente passa por um processo de machine learning, que é criar restrições no modelo, e soltar no modelo como se fossem milhões de agentes virtuais, fazendo aqueles caminhos milhares e milhares de vezes, para que a gente possa inferir ainda com mais precisão quais foram os locais onde realmente as pessoas passaram. Isso é uma grande novidade. Quer dizer, as operadoras de telefonia móvel sem Akido conseguiriam entregar essa primeira figura aqui à esquerda. Então, uma operadora de telefonia móvel falou, não, isso eu já faço. Ela consegue fazer uma mancha como essa aqui à esquerda, sem o nível de detalhamento que a Akido consegue trazer em função desses dois algoritmos seguintes de reconstrução de trajetória e projeção completa. E foi aí que a gente, ao chegar ao Brasil, eu procurei algumas operadoras e a Claro prontamente se interessou. Eles estavam buscando parceiros para poder fazer esse tipo de monetização de dados, né? E o presidente da Claro imediatamente se interessou e me apresentou para a turma de inovação. Em 2, 3 meses a gente estava com o contrato assinado e a partir daí a gente começou a operar no final de 2018, já na busca dos primeiros contratos, clientes, e 2019 foi o ano que a gente realmente começou a operar com diversos clientes no Brasil. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, tá? Vamos lá? Em termos gerais, então, o que a gente faz? A gente acessa milhões de pontos de dados que foram gerados por usuários de telefonia móvel, anônimos e agregados. A gente aplica técnicas avançadas de Big Data e Machine Learning para que a gente possa gerar informações bastante poderosas sobre a mobilidade das pessoas, né? Vamos lá. Aqui um exemplo do mapa do Brasil e da resolução espacial da nossa tecnologia, né? Então, a gente consegue cobrir todo o país em um nível de granularidade muito superior das antenas das operadoras móveis. Esse desenho à direita, ele reflete uma seção de Fortaleza, um pedaço da cidade de Fortaleza, tá? Eu não sei se está dando para vocês perceberem, a gente tem aí polígonos vermelhos e abaixo do polígono vermelho você tem quadriculados verdes, né? Menores do que os polígonos vermelhos, né? O que é o polígono vermelho? O polígono vermelho é a cobertura de cada antena da Claro nessa região de Fortaleza. Então, se eu não tivesse a tecnologia da Akido, o máximo de definição que eu conseguiria trazer, em termos de resolução espacial, seria esse espaçamento entre esses polígonos vermelhos, tá certo? A área de cobertura do polígono vermelho, que é a antena. Quando eu aplico a tecnologia da Akido, eu consigo chegar no nível de granularidade representado por esses quadradinhos verdes. Então, se eu pegar esse polígono, por exemplo, da segunda coluna, segunda linha, tem aí um polígono bastante grande, que tem dentro dele, no mínimo, 12 quadriculados aí dentro, tá certo? Esse é o nível de granularidade que eu consigo chegar aplicando a tecnologia daquilo. É bem superior ao nível de granularidade que a operadora conseguiria fazer sem a nossa tecnologia. Isso faz toda a diferença, né? Eu já estou vendo que tem uma pergunta sobre
alocação de trajetórias com vias concorrentes, né? Para ligar várias vias para ligar o ponto A a B. A nossa tecnologia está exatamente aí, quer dizer, a gente vai fazendo inferências sobre como os grupos se comportam. A gente não está preocupado com o indivíduo, mas sim com os grandes grupamentos de pessoas, e a gente, ao colocar essas restrições e colocar as velocidades médias e colocar todas as inferências possíveis dentro do modelo de machine learning, a gente consegue chegar com uma capacidade estatística muito alta, ou com uma assertividade estatística muito alta, que 90% das pessoas foram pela rota A e 10% das pessoas foram pela rota B. Então, é um trabalho estatístico que é o core da nossa tecnologia, que o algoritmo ele faz essas definições com bastante precisão, tá? E a gente tem bastante material e papers escritos sobre isso, caso alguém mais técnico tenha interesse em ter um pouco mais de informação sobre as equações e sobre a nossa patente, inclusive, que tem material, obviamente, que é aberto ao público, que a gente pode divulgar, tá? Com bastante tranquilidade. Vamos seguir. Aqui é a questão de privacidade, né? Aqui é um texto aqui da lei da LGPD, que acabou de ser promulgado mês passado, desculpa. O artigo 12 fala que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para fins dessa lei, e essa é uma lei que trata de dados pessoais. Então, de cara, já fala que quando você trabalha com dados anonimizados, esses dados podem ser considerados disponíveis e não precisam de ter autorização do usuário. Então, aqui é um exemplo, nesse quadrinho verde, desculpa, a resolução não está tão boa, do que a gente chama de um CDR, né? Então, aqui tem o tipo do CDR, ele é um SMS, ele foi capturado aqui em 2018, no dia 20 de março, a hora do dia está aqui, então ele foi capturado 10 horas, 22 minutos e 21 segundos, o código da antena onde ele foi capturado, e o User ID A. Aqui tem umas 20 letrinhas e números que estão praticamente ilegíveis, que identificam o usuário único, né? Então, ao recebermos da Claro, isso aqui é muito importante, ao recebermos da Claro a base de dados de usuários, a gente já recebe essa base de dados com um identificador único para cada usuário. E mais nada, eu não recebo o CPF, eu não recebo o endereço, eu não recebo o telefone, nada que possa identificá-lo. E esse código ele é processado, ele é gerado de forma automática por um gerador de códigos através de criptografia, então não dá nem para quebrar isso, nem me interessaria fazê-lo. Então isso é uma primeira garantia de que os dados que a gente trabalha garantem realmente a privacidade do usuário, e isso me dá a segurança de trabalhar com toda a base de dados da Claro. Então, se eu tiver um projeto que eu preciso de usar todos os dados do Brasil, a Claro tem 60 milhões de usuários no Brasil. A Claro vai me passar os 60 milhões de usuários para eu analisar um mês de dados, se for necessário, né? Diferentemente de outras tecnologias que usam dados muito mais restritos. Então, existem tecnologias que usam dados de determinados aplicativos. Então, o detentor dessa tecnologia vai lá e faz uma parceria com os aplicativos cujos clientes autorizaram aos aplicativos a cederem seus dados de mobilidade para terceiros, empresas de Big Data. Só aí você já corta, elimina centenas de milhões de pessoas, né? A pessoa tem que ter baixado o aplicativo, depois de ter baixado o aplicativo, ela tem que ter autorizado o aplicativo a ceder seus dados, ela tem que ter autorizado a utilização dos seus dados para fins de mobilidade, e por aí vai. Então você vai ficar criando um funil tão grande que não existe uma base de dados tão completa quanto de uma operadora desse porte no Brasil, tá certo? Então essa é uma grande vantagem de trabalhar com dados anonimizados, que você pode usar 100% da base de dados de uma operadora. Vamos lá. Então, essa privacidade, ela tem essa anonimização, que eu acabei de explicar, tem a agregação, ou seja, a gente sempre trabalha em agregados. Se em determinada rota, para aquele determinado horário que você quer filtrar na nossa plataforma, você quer analisar quem fez a rota, sei lá, Perdizes, Moema, considerando que são duas zonas cadastradas, numa determinada hora do dia, 10 horas da manhã. Se menos de 10 pessoas fizeram essa rota, vai aparecer o número 0. A gente não identifica quando tem menos de 10 pessoas fazendo a mesma rota, para fins também de privacidade. Se são mais de 10 pessoas, vai aparecer 10, 11, 20, 30, 50, 1000, não tem nenhum problema, tá? Então, mais uma forma de você
trabalhar de forma agregada e não permitir nenhum tipo de análise que elimine a questão da privacidade. E, além disso, a gente também tem uma privacidade diferencial, que é algo muito técnico, estatístico, que como se fosse uma sujeira estatística que a gente joga na amostra para poder ter mais uma camada de proteção para os usuários, tá bom? Então, a gente é bastante rígido quanto a isso, a gente acha que a questão de privacidade ela é fundamental no mundo de hoje, as pessoas, e com razão, se preocupam muito com os seus dados pessoais, então a nossa tecnologia é totalmente agnóstica a isso, ela não tem nenhum tipo de... A privacidade não tem nenhum tipo de repercussão para nós, a gente não ganha dinheiro com isso, a geração de informações, como vocês vão ver mais adiante, e de insights não depende da gente conhecer quem é o usuário. Vamos lá. A gente trabalha em 4 grandes segmentos. O primeiro segmento, que é mais abrangente, a gente chama de Smart Cities, que aí dentro tem a questão de mobilidade, segurança, desenvolvimento urbano, saúde. A gente fez projetos, está fazendo atualmente, relacionados à pandemia, lá na Espanha. Então, a gente está no grupo de controle da pandemia, junto com o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Econômico, lá na Espanha. Os dados que eles divulgam sobre mobilidade são dados gerados pelo Aquilo, em parceria com a Orange, que é uma operadora de celular, telefonia móvel bastante importante lá na Espanha. Location, aqui a gente tem diversos projetos no Brasil também, tá? Em Smart Cities, como, por exemplo, para empresas de ônibus, né? Que estão dentro de mobilidade, que abre um pouco aqui para baixo também. Eu vou explicar quando eu falar de mobilidade, desculpa. Location Intelligence, basicamente, varejo e marketing out of home, né? Para você fazer medição de quantas pessoas foram impactadas por anúncios em outdoors, em painéis nas ruas, né? Ou você fazer uma medição do tráfego para poder definir aonde você vai colocar uma loja, se você é um varejista que está querendo fazer uma expansão das suas lojas, né? Ou se você é um cara de desenvolvimento urbano, desenvolvimento imobiliário e pretende abrir uma expansão de algum desenvolvimento imobiliário, você pode utilizar nossa tecnologia para saber aonde que é o melhor ponto para fazer isso. E Smart Mobility, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, esse é, sem dúvida, o nosso carro-chefe, é onde a gente tem mais projetos, né? Então, aqui a gente tem análise de rodovia, análises de mobilidade em cidades de todos os portes, de pequenas, médias e grandes. A gente tem projetos relacionados a transporte urbano e metropolitano. Então, aqui a gente é contratado normalmente ou por consultorias de tráfego, que querem ter mais informação para poder melhorar os seus projetos, ou por concessionárias de rodovias, CCR, Eco Rodovias e outras empresas parecidas, ou por órgãos municipais, estaduais ou federais, né? Então, por exemplo, a EPL, né, Empresa de Planejamento e Logística do Ministério da Infraestrutura, soltou uma licitação bastante grande para analisar todas as rodovias do Paraná, para fins de federalização dessas rodovias. Vocês devem ter acompanhado um projeto enorme, talvez o maior projeto de mobilidade no mundo nesse ano. São 4.000 quilômetros de rodovias sendo analisadas para serem concessionadas no ano que vem. Então, a nossa tecnologia que foi utilizada. Um projeto financiado pelo Banco Mundial. Então, o Banco Mundial fez diversas licitações para escolher consultorias, empresas de advocacia, empresas de finanças, empresas de engenharia, empresas de gestão de projetos e uma empresa para fornecimento de dados, tá? Para complementar dados de pesquisa. Então, aqui foi selecionado e a gente fez em 3 semanas uma análise de 4.000 quilômetros de rodovias no Paraná. E a consultoria, que foi a nossa parceira, que foi a Engemind, utilizou os dados para poder fazer as suas projeções de demanda e etc, né? Então, aí a gente tem diversas experiências no Brasil. Uma delas também é da Dutra, que a gente vai falar um pouco mais para frente. A Dutra foi o primeiro projeto que a gente fez no Brasil, com um objetivo muito similar a esse das rodovias do Paraná, para análise para geração da licitação da concessão da Dutra, renovação da concessão da Dutra, que vai ocorrer agora em 2021, né? Em cidades como Maceió e Governador Valadares, a gente fez projetos para empresários do setor de ônibus, que queriam ter mais informação para poder discutir com o poder público a abertura de novas rotas para os ônibus e discutir a questão de
de modais competidores dos ônibus, inclusive modais ilegais, vamos chamar assim, né? Então, eles contrataram uma consultoria que nos contratou para poder obter esses dados e analisar em cima desses dados o comportamento de mobilidade das pessoas e dos ônibus, dos modais competidores dos ônibus, vamos chamar assim, em Maceió e em Governador Valadares. Em turismo, que é uma área que a gente acredita que no Brasil ainda vai se sofisticar muito, a gente já tem muitos projetos na Espanha e em outros países do mundo. A gente tem uma plataforma já bastante automatizada para poder gerar dados sobre movimentos turísticos. Aqui no Brasil a gente já tem alguns projetos, como por exemplo para Belo Tour, em Belo Horizonte, para analisar todo o entorno da Lagoa da Pampulha. Aquilo tudo é tombado pela Unesco, né? Então a Prefeitura de Belo Horizonte precisa de fornecer mais informações periódicas para a Unesco sobre a mobilidade de turistas naquela região. Então usaram a nossa tecnologia também. E a gente está com diversos outros projetos sendo cogitados nesse momento. Claro que a pandemia, por um lado, atrapalhou muito o desenvolvimento desses projetos, porque esse novo normal, a gente não sabe quando que ele volta a ser, né? Mas a gente, nesses últimos 6 meses, não faria sentido nenhum fazer medições de mobilidade para fins de turismo. Agora passa a ser relevante a partir do momento que a gente tenha mais segurança sanitária, talvez com a vacina no ano que vem, né? Então, mas é um setor que a gente acredita que ainda vai ter muitos negócios no Brasil. Tá? Então, em termos de proposta de valor, o que a gente acredita que a gente traz de diferenciais, né? 3 coisas, basicamente. Primeiro, prazo e custo. Ou seja, a gente consegue, com menor prazo, obter resultados e com menor custo por pessoa pesquisada, entre aspas, né? Se a gente for comparar uma pesquisa origem de destino tradicional com o que a gente consegue inferir no volume que a gente consegue, é até covardia, né? A gente está falando de centavos por pessoa, enquanto pesquisado, enquanto numa pesquisa tradicional você está falando de R$30, R$40, R$50 por pesquisa, tá certo? Precisão e assertividade. E prazo nem se fala, né? Prazo, como eu falei, a gente fez uma análise de todas as rodovias do Paraná em 3 semanas. Entre o momento que eu assinei o contrato e entreguei a plataforma pronta para análise da consultoria que contratou. Enquanto que seria impossível, um prazo como esse, fazer pesquisas em todas as rodovias do Paraná e iam demorar 6 meses para fazer. Tá? No mínimo, isso se você tivesse a cooperação da Polícia Rodoviária Federal em todos os pontos necessários, né? Precisão e assertividade. A gente traz maior precisão e maior assertividade nos resultados, devido ao grande volume e representatividade, obviamente, da amostra que a gente tem. Né? E a flexibilidade. A gente gera uma plataforma e você pode tanto acessá-la com uma interface gráfica muito amigável, quanto baixar via API, que é uma interface, exportando os resultados para poder facilitar o manejo desses dados. Então, você tem já a sua própria plataforma de Big Data, ou a sua própria plataforma de análise de dados. Você pode exportar os dados da minha plataforma para a sua e manejar e criar os gráficos, criar as análises que você quiser. A gente dá essa liberdade para os nossos clientes, né? Além de a gente possibilitar, com a nossa tecnologia, analisar períodos retroativos. Né? Isso é muito importante, porque imagine você, se você quiser fazer um trabalho agora para analisar um determinado trecho, no meio da pandemia. Você vai falar, puxa, eu vou fazer pesquisa agora, eu não tenho essa área já analisada no passado. Se eu for fazer pesquisa agora no meio da pandemia, não representa a realidade. Né? De março para cá, obviamente, a mobilidade não está sendo bem representada. Com uma tecnologia como a nossa, você consegue analisar períodos de tempo passados. Então você fala, não, eu não vou analisar março para cá, eu vou analisar fevereiro. Eu tenho os dados de fevereiro. Eu quero analisar outubro do ano passado, eu tenho os dados de outubro. Então você tem muita flexibilidade para analisar períodos de forma retroativa, né? Inclusive comparar períodos de forma retroativa. Você pode falar, olha, a última matriz OD desse país, ou dessa cidade, desculpa, foi realizada em 2015. De lá para cá eu sei que mudou muita coisa. Será que eu vou ter que fazer uma outra pesquisa com aquela mesma profundidade? Não. Com a nossa tecnologia, você fala, não, faz agora uma análise para mim do que aconteceu em 2019, ou em determinado mês de 2019, né? Ou no mês típico, ou no mês sazonal, no meio de uma sazonalidade acentuada. Então, isso dá muita flexibilidade para o analista, né? Para o consultor, tá certo? E aqui é importante vocês entenderem que nós não somos uma empresa de consultoria, né? Apesar de eu vir desse mundo de consultoria de negócios, né?
A gente não é empresa de consultoria, nós somos uma empresa de tecnologia. Então, geralmente, os nossos contratantes, ou eles são as próprias empresas de consultoria, ou eles têm uma consultoria interna ou externa contratada para poder analisar os nossos dados e extrair o máximo de valor desses insights que a gente consegue gerar. Né? Então, geralmente é assim que funciona. Tá? Vamos para a próxima. Então, a gente tem um caso prático que a gente trouxe. Esse foi o primeiro projeto que a gente realizou no Brasil. A gente já chegou no Brasil, o primeiro desafio que a gente teve foi de analisar a Dutra, né? Um projetinho pequeno, né? Como vocês podem imaginar. Então, uma dessas consultorias de tráfego, que é muito parceira nossa, a Comap, aqui de São Paulo, nos procurou e falou assim, olha, tem uma licitação para análise da Dutra e está sendo licitada pelo Banco Mundial. A EPL, no fim das contas, é a contratante, porque a EPL precisa de soltar uma licitação para a renovação da concessão da Dutra. Só que tem um grande problema. A gente não consegue fazer no prazo desse edital toda a análise do impacto das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro na Dutra. Dá para usar a tecnologia de vocês? Então, esse foi o primeiro desafio que a gente teve ao chegar no Brasil. Eu falei, claro, vamos trabalhar. Bom, esse foi um projeto que demorou 2 meses para a gente estava ainda se integrando com a Claro, então as questões de integração sistêmica ainda não estavam como está hoje. Hoje eu faria isso em 2, 3 semanas, mas em primeiro trimestre de 2019 demorou 2 meses para a gente entregar. Mas o fato é que a gente tem na Dutra 26 quilômetros de pista expressa antes do primeiro pedágio, sendo que 20 quilômetros com 8 a 10 faixas, mais de 90 entradas e saídas, não tem nenhum posto policial antes do primeiro pedágio e tem vários trechos sem acostamento. Então, como é que você pararia uma rodovia com essa complexidade, tanto na entrada de São Paulo quanto na entrada do Rio, para fazer milhões de pesquisas para chegar a algum nível de insights sobre quantas pessoas passam naquele trecho, da onde elas vêm, principalmente, quais bairros de São Paulo elas vieram, e qual a intenção delas de sair no meio da Dutra ou de ir até o Rio de Janeiro, por qual saída e por aí vai. Né? Essa é uma informação que a concessionária hoje, que é a CCR, tem, muitas vezes, porque ela tem os postos de pedágio, ela faz as pesquisas permanentes, ela tem as suas câmaras, etc. Só que essa é uma informação dela. A EPL precisa de estruturar uma informação independente para poder passar para todo o mercado, para o mercado poder fazer a sua precificação. Tá? Então, foi decidido que seria utilizar a tecnologia da Kido, em parceria com a Comap, que fez algumas pesquisas para complementar, e em parceria com a Logit, que é uma grande empresa de consultoria de tráfego, que foi quem modelou a demanda a partir dos nossos dados. Tá certo? Então, vamos lá. Então, esse foi um projeto em que a gente trabalhou com 28 dias de dados, cerca de 672 horas de dados, contemplando toda a extensão da rodovia. A gente mapeou, zonificou, vamos falar assim, 400 zonas de origem e destino e mais de 70 pontos de controle virtuais. O que são esses 70 pontos de controle virtuais? Quando a gente define que a gente quer saber em determinados locais ou da cidade de Rio de São Paulo, das cidades do Rio de São Paulo, ou de algum trecho da rodovia, a gente coloca um ponto de controle virtual para a gente saber quantas pessoas, quantos veículos passaram por ali num determinado momento do dia. Né? E isso é muito importante entender que só com uma tecnologia como essa que a gente consegue fazer isso, porque uma coisa é você falar quantas pessoas saíram de um ponto e chegaram até outro ponto. Isso é a origem de destino tradicional. Outra coisa é você conseguir alocar pontos de controle ao longo dessa trajetória e dizer quantas pessoas passaram por aquele ponto, em qual horário do dia, qual velocidade, e por aí vai. Né? Então, a gente criou cerca de 70 pontos de controle virtuais para gerar mais insights sobre da onde as pessoas saíram para que elas chegassem na entrada ou na saída da Dutra. Tá certo? Foram mais de 8 milhões de viagens analisadas nesse período. E com isso, obviamente, que a Logit teve um material muito farto para poder trabalhar e conhecer o impacto das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio no tráfego da Via Dutra, que era esse o problema apresentado para nós naquele momento. Tá certo? Vamos lá? Aqui a gente fala só de algumas estatísticas, ou seja, aqui é um corte de um dia, a gente não pode trazer o dado real, mas a gente consegue exatamente saber a quantidade de tráfego que passou naquele ponto,
a gente consegue gerar histogramas de velocidade, saber qual foi a velocidade mais comumente encontrada durante aquela trajetória. Eu consigo ter um histograma de distância. Eu consigo, para cada zona dessa aqui, à esquerda em São Paulo, à direita no Rio, escolher quais são os pares que eu quero analisar. Então, tem uma combinação gigantesca de pares que eu posso fazer análise, muito mais do que eu conseguiria com a pesquisa tradicional. Então, aqui a gente consegue realmente trazer muitos insights importantes para os analistas, né? Vamos lá, Antônio? Por exemplo, eu consigo escolher em um ponto específico aquilo que eu falei para vocês de checkpoints, né? Tem Nova Iguaçu, eu escolhi um ponto específico para saber quantos veículos passaram por aqui. Me ajuda aqui, Antônio, com esse desenho que você colocou, por favor. O de Nova Iguaçu e esse da direita. A ideia é que a gente pensou a gente pegou o padrão de São Paulo, Rio de Janeiro, origem São Paulo, destino Rio de Janeiro, passando por um ponto específico, por um ponto de controle virtual que está em Nova Iguaçu. Sim. O ponto dá para ver que eu estou colocando o mouse, não sei se vocês estão enxergando aqui. Sim. Ou seja, ele fez o trajeto de São Paulo, Rio de Janeiro, passando por esse ponto específico. Isso, pode continuar. A gente encontrou algumas métricas, né? Esse aqui foi um recorte que a gente fez. Aqui a gente tinha mostrado fluxo São Paulo-Rio dentro desse recorte de 200 e passando por esse ponto 186, ou seja, praticamente todo mundo chegou no Rio por esse ponto aqui da Dutra. Abaixo a gente consegue ver aqui um histograma de velocidade, dá para ver que as velocidades variaram ali, mas tem um pico nos 70 por hora. Histograma de distância em torno de 450 quilômetros, né, que é a distância São Paulo-Rio. Dá para ver alguns valores aqui flutuando em torno do 450, uma variação de quem andou um pouco mais, quem andou um pouco menos. Esses são alguns dos resultados que a gente consegue tirar para esse tipo de estudo, né, rodoviário. Deixa eu voltar, eu estava lendo algumas das perguntas aqui, antes de a gente mostrar a plataforma, deixa eu ver se eu consigo responder algumas das perguntas que estão aqui. Aqui tu consegue fazer para cada dispositivo rastreado a análise de origem e destino, para enxergar o deslocamento completo e assim definir, por exemplo, uma demanda de transporte de passageiros? Eu consigo fazer para grupos de dispositivos, né? A gente, obviamente, faz isso individualmente, mas eu não divulgo isso individualmente. Então, eu divulgo a quantidade de dispositivos que tiveram aquela mesma movimentação. Isso sim. Então, você consegue, sim, ter uma visão do deslocamento completo. E, por sinal, o que está na tela aqui agora é uma foto da nossa plataforma que a gente chama de Odimetrics, né? Que é a geração de matriz de origem e destino. Então, a gente tem diversos filtros e variáveis disponíveis, como pontos de controle virtuais, tem geração de diversas listas, matrizes e histogramas de mobilidade. A gente consegue baixar os dados em formato CSV e tem uma API integrada. E tem um zoneamento que é totalmente flexível e definido pelo cliente. Então, o cliente só me fala, eu quero analisar, por exemplo, a cidade de Belém do Pará. A gente vai ter os dados de Belém do Pará na plataforma e o próprio cliente carrega o zoneamento que ele quer analisar. Ele pode carregar um zoneamento por bairro, ou por região censitária, ou por blocos de quadras. Ele cria os polígonos que ele quiser, desde que os polígonos obedeçam, no mínimo, a granularidade que eu mostrei anteriormente, tá certo? Isso é muito fácil de criar, a tecnologia é muito intuitiva. Então, criar esses polígonos, automaticamente as matrizes já são geradas e você pode filtrar da forma como quiser. Então, aqui à direita é uma foto, que talvez não esteja tão legível, de uma matriz de origem e destino criada automaticamente pela plataforma, com todas as origens aqui na coluna e todas as origens aqui nas linhas, todos os destinos nas linhas, e a quantidade de veículos que se movimentaram naquele momento daquele filtro que você escolheu, se é um dia, se é uma hora, e por aí vai, né? Então, esse é um exemplo que eu acho que responde essa pergunta que foi feita pelo Cláudio Sauzian Jr. Qualquer dúvida, por favor, coloca mais uma informação. A outra, bom, eu pedi para desconsiderar, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Do Cláudio também, vocês conseguem depurar as informações, quais são rotas sem opção, pessoas são obrigadas a seguir essa rota por não ter outra opção e assim poder criar uma nova rota de transporte devido à alta demanda. Eu te confesso que eu não entendi bem a sua pergunta, Cláudio. Rotas sem opção, eu realmente não entendi o conceito, se eu puder explicar um pouco melhor. Depois eu leio a sua explicação.
O da Patrícia eu tinha lido, eu acho que eu só esbarrei nesse tema, mas o modelo de tráfego foi realizado tanto no caso do Paraná quanto da Dutra, eu acho que eu esbarrei no tema, talvez não tenha sido tão claro. A Comap, que foi a empresa que foi nossa parceira, ela fez as pesquisas de campo numa quantidade menor do que normalmente faria e agregou-se às pesquisas de campo os dados de mobilidade. Você está certinho, e foi exatamente o que foi feito. Principalmente no caso da Dutra, pelo fato de ser inviável fazer as pesquisas de campo na entrada e na saída da rodovia. Então, as pesquisas foram feitas ao longo da rodovia, mas na entrada e na saída, para poder inferir realmente as movimentações da região metropolitana de cada uma das cidades, a nossa tecnologia foi primordial para poder chegar a essas conclusões. Tá? Vamos lá. Então, a plataforma que a gente usa para fazer isso é essa, o D-Metrics. Ela pode ser utilizada tanto para o segmento rodoviário quanto ferroviário, metrôs, etc. Na página seguinte, a gente fala um pouco sobre isso. Ou seja, para esse segmento metro-ferroviário, a gente consegue disponibilizar informações para futuros investimentos em linhas férreas, obviamente. A gente consegue comparar viajantes de linha férrea com viajantes de estradas. A gente tem que fazer algumas inferências aí. Tem uma pergunta, eu acho que anterior, que fala sobre modais, né? A questão de identificação de modais, ela depende da gente também ter informações do cliente. Então, por exemplo, lá em Valadares e em Maceió, como a gente estava trabalhando para as operadoras de ônibus, de transporte metropolitano, elas nos forneceram toda a informação de bilhetagem e de horários dos seus ônibus, né? Isso a gente colocou dentro do nosso Big Data e a gente sabia exatamente aqueles deslocamentos, quais eram de ônibus e quais não eram de ônibus. A gente fez, por exceção, quais não eram de ônibus. E fizemos algumas inferências para poder avaliar o que era micromobilidade, com menos de 5 km por hora de deslocamento. A gente colocou isso numa categoria de micromobilidade, que seria a pé, de patinete ou de bicicleta, etc. Ou que seriam veículos leves por diferença. Então, dá para a gente fazer inferências, quanto mais dados a gente tiver, melhor. A gente não trabalha exclusivamente com dados da telefonia móvel. Então, se vocês, do ramo de transporte metro-ferroviário, ou de metrô, ou de ferrovias, têm informações sobre a ferrovia e nos disponibilizarem essas informações, de número de passageiros, etc., a gente consegue inferir os modais competidores também. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais preciso fica essa questão do modal. Tá? Fluxos entre origens e destinos, distância percorrida, velocidade, etc. E segmentos de grupos de pessoas por dados sociodemográficos também. Então, eu consigo, com os dados da Claro, também dizer deste volume de pessoas analisado, nesse horário do dia ou nesse dia da semana, quantos por cento eram classe A, B, C, D e por aí vai, quantos por cento eram homens, mulheres, e qual a idade, por range de idade, quantas pessoas estavam entre 20, 25, 25, 30 e por aí vai também. Então, são informações que eu também consigo extrair. A gente não fez ainda projetos aqui no Brasil para esse setor. Na Espanha, a gente já fez para 2 empresas, Ineco e Adif, e foram projetos bem-sucedidos, e se alguém tiver interesse de contactar as empresas lá fora, está à disposição. Tá? Pode passar. Aqui é um pouco uma visão de clientes e parceiros que a gente já tem no Brasil, e alguns lá fora também, né? Que a DIF aparece aí, que são parceiros importantes lá fora. A Plano é uma empresa de consultoria de tráfego brasileira. A Comap é uma empresa que faz pesquisas e também consultoria de tráfego, é bastante forte em pesquisa. A Cintra, lá na Espanha. A Engemind, aqui no Brasil e Portugal, foi a empresa que fez a parceria conosco para o projeto das rodovias do Paraná. A Polo Planejamento, acabamos de fazer um projeto com eles de mobilidade para a cidade de Joinville. A iWall, lá na Espanha. Belotour, a gente fez um projeto para eles da análise do entorno da Lagoa da Pampulha. Segetour, que é a empresa que coordena o desenvolvimento turístico da Espanha, que é como se fosse a Embratur deles. O International Finance Corporation, que é o braço de infraestrutura do World Bank, que já nos contratou para 2 projetos, a Dutra e o Paraná. A CCR, já fizemos projetos para eles, e a gente está fazendo atualmente um projeto para Eco-Rodovias também. Então, são esses os principais parceiros e clientes que a gente tem aqui no Brasil. E com isso, eu encerro a minha apresentação. Aí tem um pouco os nossos dados de contato. O Inácio e o Alberto são os 2 fundadores da empresa. Eles se conheceram lá em Lausanne, eles não se conheciam antes. O Inácio estava recém-saído de um mestrado em gestão financeira, administração. O Alberto terminando o PhD dele numa universidade
ao lado, se conheceram no mundo lá da inovação e resolveram fundar esse negócio juntos. O Alberto é o gênio por trás dessa tecnologia toda, é o cara com pós-doutorado em física, e tem aí mais de 60 papers escritos sobre esse tema, né? O Bilal eu também mora lá em Lausanne, é nosso vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócio, e eu toco a operação aqui do Brasil, juntamente com o Antônio, que é meu braço direito aqui, esquerdo, me ajuda a chutar tudo para dentro do gol, né, Antônio? E aqui embaixo um pouco a evolução, desde a fase pré-negócio, vamos chamar assim, 2015, 16, 17, em que ainda era uma visão do Alberto de criar um negócio, até a gente ser o ganhador aí de um aporte pelo Horizon 2020 da União Europeia em 2020, que nos possibilitou chegar até onde a gente está hoje, né? Muito obrigado. Acho que tem algumas outras perguntas aqui que eu gostaria de endereçar também. Deixa eu ver se eu consigo voltar no que eu tinha parado. Só um minutinho. Voltando à pergunta do Cláudio, exemplo, você tem a Dutra com muitas pessoas no campo de automóvel. Esses dados permitem demonstrar que a alta demanda demonstra que pode ser criada uma nova rodovia, um trem com grande capacidade de transporte. Não tem dúvida. Mas essa é uma questão mais para quem modela. Eu acho que tem consultores de tráfego aí que podem me ajudar mais com essa pergunta. Inclusive, vi que tem um que já botou uma pergunta aqui embaixo, que é o Sidney Schreiner, que é consultor de modelagem de demanda de transporte. Mas eu te garanto que com esses dados aqui, um bom consultor consegue responder essa sua pergunta, tá? Talvez ele possa me ajudar na resposta. Eduardo Delamana, como se faz a divisão por modo de transporte? Como sabemos se o indivíduo deslocou de automóvel ou transporte coletivo? Eu acho que eu já enderecei essa pergunta, à medida que a gente tenha mais informações. Se eu pegar só os dados da Claro, dificilmente eu consigo te dar essa resposta nesse nível, tá? Então, estou sendo bastante transparente, porque é assim que a gente é. Então, à medida que eu sou contratado por uma operadora de transporte coletivo, eu pego os dados dessa operadora, jogo para dentro do meu modelo e consigo trabalhar na exceção, né? Todos aqueles que não são do transporte coletivo, eu consigo fazer inferências para saber o que é automóvel, o que é deslocamento a pé e por aí vai, tá? Então, geralmente os nossos clientes nos fornecem esse tipo de informação para ajudar nessa modelagem também, tá? Vicente Abate, parabéns, a Claro tem uma cobertura, segundo essa informação, de 60 milhões. Isso é limitante ou você pensa em ter contrato com outros operadores? Muito obrigado pela pergunta, Vicente. Isso não é um limitante. Pela lei dos grandes números, isso é mais que suficiente para eu ter uma inferência estatística muito poderosa e é muito, muito, muito superior a qualquer pesquisa que você faça. Imagina a pesquisa para intenções de voto, quando a gente tem eleições, que você pesquisa 3 mil pessoas no universo de, sei lá, 80 milhões de pessoas que votam, e você consegue inferir com um margem de erro de -2 mais 2, né? Então, quando eu consigo 60 milhões de pessoas, a margem de erro é bem inferior. E esse é um universo, é uma amostra muito representativa da realidade, porque ela é muito bem distribuída em classes econômicas, sociais, a demografia está bem distribuída, tá? Então, é claro que eu não tenho exclusividade com a Claro, nem a Claro comigo. Então, se outra operadora resolver utilizar dados, a tecnologia da Kido como tem acontecido conversas, eu estou à disposição, e a Claro sabe disso, mas não é fundamental. É claro que, se eu chegar em uma região onde o meu cliente deseja fazer uma análise, nessa região a Claro tem 5% de market share, eu vou declinar do projeto. Vou falar, não, aqui eu não tenho dados suficientes. Já aconteceu, raras vezes, porque a Claro é uma operadora que tem 26% de market share no mercado nacional, mas se ela tiver menos do que 10% naquela região, por aí, é um threshold para que eu olhe e falo, não me interessa fazer, porque a estatística não vai estar tão confiável quanto eu gostaria, tá? Mas, em linhas gerais, eu diria que 95% dos projetos que foram trazidos para nós até hoje, a gente conseguiu fazer com bastante assertividade, tá? Obrigado pela pergunta, Vicente. Sidney Schreiner, obrigado pela pergunta também. Sou consultor de modelagem de demanda de transportes, atualmente morando no Japão. Em junho desse ano, você deve estar aí 5 horas da manhã, provavelmente, não sei quantas horas nós temos de distância agora, talvez 7 horas da manhã. Em junho deste ano, terminei um projeto de desenvolvimento de tecnologia praticamente idêntico ao da Kido, que bacana, para operadores de telefonia japoneses SoftBank. Um dos grandes desafios que enfrentei foi a detecção das viagens a pé no acesso ao transporte público, principalmente metrôs subterrâneos. Vocês chegaram nesse nível de detalhe, gostaria de manter contato para discussão de questões técnicas. Vamos conversar. É claro que essa tecnologia não responde 100% das perguntas nesse nível de detalhe que você está colocando. Eu preciso entender melhor qual é a região analisada. Dependendo da cobertura de antenas, a gente consegue dar bastante precisão nessa resposta, mas
você identificar efetivamente se aquela pessoa está a pé ou está num carro a baixíssima velocidade, a gente não consegue chegar nesse nível de precisão, tá? Então, mas estou à sua disposição, Sidney. Me manda uma mensagem depois, meus dados estão aí, vamos conversar para a gente poder enxergar se a gente poderia ter te ajudado nesse projeto específico, tá? Ou em outros projetos futuros. Obrigado pela pergunta. José Ricardo Garcia, vocês atuaram nas medidas de controle da quarentena no Brasil? Como você acha que o controle das ondas de pandemia conseguirá ser realizado através da física social, uma vez que nota-se muita resistência a atender a aceitar medidas restritivas? Eu acho a pergunta, José Ricardo. Não foi por falta de tentativa, tá? Eu tive contatos aí durante 2 meses diários com o Ministério das Telecomunicações, Ministério da Saúde, prefeituras, órgãos de mobilidade, secretarias de saúde. Você pode dizer, eu falei com todo mundo, tá? Durante 2 meses, eu diria que o mês de março e abril foi muito intenso, até porque a gente estava fazendo projetos como esse lá na Espanha, mas não logrei êxito no Brasil, nesse sentido, nesse aspecto. Eu acho que tem algumas explicações, né? Mas a maior delas seja que as operadoras móveis se reuniram muito rapidamente, através do sindicato, o Sinditele Brasil, e passaram a disponibilizar dados usando uma empresa que se chama ABR, Associação Brasileira de Recursos de Telecom, que é uma empresa que já faz o roaming internacional, o roaming entre as empresas, que já faz a portabilidade numérica. É como se fosse uma entidade de classe que faz o operacional entre as operadoras. Então, essa entidade recebeu os dados das operadoras e as operadoras toparam ceder esses dados de forma pro bono para os governos estaduais e governo federal, para poder se analisar a mobilidade através desses dados. Mas, como eu disse lá no início, esses dados têm muita limitação, né? Você consegue ter uma ideia de grandes deslocamentos, para onde as pessoas foram, de onde elas vieram, etc., mas você não consegue falar por onde elas passaram, por exemplo, né? Você não viu nenhuma estatística na televisão falando as vias que as pessoas mais utilizaram ao longo da pandemia, porque essa informação não estava disponível, né? Com a nossa tecnologia isso poderia ter sido feito, mas é covardia a gente oferecer uma tecnologia aqui. Eu não tenho condição de fazer isso de graça, nós somos uma startup, a gente está em busca de crescimento, mas a gente precisa de funding, etc. Então, a gente topou fazer projetos a preços mais competitivos, mas não chegamos a lograr nenhum êxito, porque essa informação básica da telefonia, na visão dos governantes, supria a necessidade daquele momento. Então, a gente escreveu alguns papers sobre isso, se vocês tiverem interesse, depois eu posso mandar para vocês. Temos alguns papers sobre a pandemia lá na Espanha, porque lá sim a gente tinha dados, e a gente fez um paper que mostra o grau de correlação entre os deslocamentos saintes de Madrid durante o auge da pandemia e a aceleração da pandemia nas cidades adjacentes. Então, a gente fez alguns cálculos que permitiram criar políticas públicas ali para poder dirimir esse aspecto, né, reduzir essa mobilidade. E a gente escreveu alguns papers sobre isso que eu posso compartilhar com vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. João Alberto Manaus, Correia, consultor, pergunta se um OD tradicional com abrangência além da mobilidade poderia ter escopo mais enxuto e adaptado com a tecnologia. Elabora um pouco mais, dá um exemplo, por favor, João Alberto, eu não entendi a pergunta. O José Ricardo Garcia, eu peço para o Antônio anotar o seu e-mail, José Ricardo, para a gente mandar esses papers, tá? O e-mail que você colocou aqui agora na tela, né? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui que eu não enderecei. Eu acho que não. Bom, pessoal, estou 100% à disposição. Se tiver alguma outra questão, alguém queira fazer alguma pergunta, estamos por aqui ainda. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Nós que agradecemos aí a apresentação. Eu gostaria de abrir agora, liberar um pouco aí os microfones, se alguém quiser fazer algum comentário, que não seja especificamente uma pergunta. Vou sugerir aqui o início da palavra com o Vicente Abate. Obrigado, Marco. Eu teria 2 perguntas, na realidade, que
que são mais fáceis de fazer oralmente. Viotti e Antônio, essa tecnologia de vocês, ela seria aplicável para um pedágio? Vocês seriam possíveis fornecedores para a operadora, para a concessionária, ou a concessionária poderia ser uma fornecedora de dados para vocês diante daquilo que ela tem? Não sei se dá para fazer essa analogia ou não. E a segunda, nós temos um projeto aqui em São Paulo que está maduro, a audiência pública deve sair agora até o final do ano, mesmo nessa situação que a gente está vivenciando, que é o trem Intercidades São Paulo-Campinas. E se diz, talvez de pesquisas anteriores, não sei se elas são efetivamente confiáveis, de que é um trem que pode ter uma demanda de 170 mil passageiros por dia. Como é que você, com a sua tecnologia, poderia confirmar, através, naturalmente, do sistema Anhanguera Bandeirantes, e inferir que o trem pudesse ter essa demanda que poderia ser, inclusive, de repente, confirmada ou até alterada? Há tecnologia para isso, na sua visão? Olha, a tecnologia permite avaliar o deslocamento atual ou passado nessa rota, né? Pelos diferentes modais existentes, tá certo? Os métodos de poder fazer essa inferência sobre a demanda futura, eles são dados pelos engenheiros de tráfego e pelas consultorias de tráfego, não por nós, né? O que a gente pode é suportar esses engenheiros de tráfego nas suas análises de demanda com dados muito precisos que hoje eu não acredito que eles tenham à mão, fazendo uma zonificação bastante específica para esse projeto, né? E a nossa experiência demonstra que, com a nossa tecnologia, você consegue quebrar em muito mais zonas a análise tradicional de mobilidade, né? Você consegue ter mais dados estatísticos sobre cada uma das zonas ao longo daquele caminho, né? Para você perceber realmente todas as rotas alternativas ao redor daquele ciclo de análise, né? Então, eu acredito que com uma boa consultoria de tráfego, com os nossos dados, você consegue ter essa resposta com bastante precisão, tá? Que é o que a gente tem feito. Eu não me atrevo a dizer que só a nossa tecnologia sozinha você vai dar essa resposta, que você não vai. Você tem que ter um bom consultor, um bom engenheiro que faça a modelagem e a projeção de demanda a partir dos nossos dados, né? Mas o que eu posso te garantir é que, se você não tem muitas questões qualitativas, e aí que difere um pouco também a favor das pesquisas tradicionais, por que a pesquisa ainda é importante e por que ela ainda tem que ser utilizada, né? Porque tem perguntas que são muito qualitativas, né? Perguntas como: você se desloca para, sei lá, uma cidade grande, para o seu trabalho, que horas do dia, e você faz algum caminho alternativo ao se deslocar para o seu trabalho, ou você utiliza, quais os modais que você utiliza, se é um só, são dois, ou são três modais. Então, tem perguntas assim, que a tecnologia esbarra nas respostas, mas não completa toda a gama de respostas. Para uma pergunta como essa, que você acabou de fazer, eu acho que a nossa tecnologia ela abrange praticamente todas as respostas, porque as questões mais da dinâmica de mobilidade urbana não são tão relevantes para responder uma pergunta como essa. É muito mais quantitativa a análise, e quanto mais quantitativa é essa análise, mais a nossa tecnologia responde com precisão. Mas o segredo está realmente em ter uma boa consultoria que possa trabalhar junto conosco e carregar nos seus sistemas de análise de demanda os dados de forma correta e, a partir daí, dar essa resposta, né? Mas eu não tenho dúvida que é possível. Desculpa, mas a primeira pergunta eu acabei não respondendo. Com relação ao pedágio, Luiz, não sei se você quer... Sim, desculpa, a questão das concessionárias, né? As concessionárias geralmente têm duas questões. Uma, quando ela não é a concessionária daquela rodovia e ela quer entrar numa licitação, né? Então vai ter uma licitação de renovação da rodovia, caso ela já seja concessionária, ou uma nova rodovia que está sendo concessionada, então, pela primeira vez, e, portanto, todas as grandes concessionárias têm interesse. Aí, obviamente, é um mercado que todas podem ter interesse em usar a tecnologia daquilo, porque ninguém tem essa informação, né? Todas querem entender a demanda, mas não tem como fazer esse estudo de demanda
sem fazer uma pesquisa ou sem ter uma tecnologia como a nossa. Então, esse é um lado que a concessionária tem interesse em nos contratar, sim. As concessionárias que estão vendo naquele ativo o potencial para uma licitação futura. A concessionária que já tem a rodovia, vamos dizer, no exemplo que a gente deu aqui, a Dutra é da CCR. Eu vejo que poderia sim ter algum valor para a própria CCR, mas é um valor menor do que se a CCR estivesse fazendo um bid para uma concessão que não é dela, né? Porque aonde ela já é a concessionária, ela já tem informação demais, ela tem 15, 20 anos de informações dos seus pedágios e das suas câmeras, e se ela tiver um Big Data bem estruturado, ela tem muito dado já, tá certo? Ela pode sim querer utilizar a nossa tecnologia, talvez para entender rotas alternativas. Olha, aonde eu estou perdendo tráfego? Aqui no início da Dutra, sei lá, Carvalho Pinto, não sei o quê, como é que eu analiso uma rodovia que não é a minha? Então, me analisa, por favor, quanto do tráfego da Dutra está sendo perdido porque as pessoas estão passando aqui pela Ayrton Senna, Carvalho Pinto e pegando a Dutra lá na frente. Então, estou perdendo aqui 2 pedágios, sei lá, 3 pedágios. Isso sim, a nossa tecnologia pode ajudar muito a própria concessionária que já detém aquele trecho, tá certo? Assim que eu enxergo, tá? Mas o que a gente tem visto é que tem tantas rodovias sendo concessionadas nesse ano, para os próximos 3 anos, né? São cerca de 20 mil quilômetros de rodovias, vai ter sempre empresas, grupos de concessionárias, grupos de gestão de rodovias que têm interesse em utilizar essa tecnologia para conhecer as rodovias que eles querem fazer um bid, muitas vezes de centenas de milhões aí, por uma concessão, né? Então, tem esses 2 lados. Espero que eu tenha respondido, Sérgio. Obrigado a você. Mais algum ponto, pessoal? Bom, o João Alberto falou que quer aprofundar um pouco esse tema conosco, o Antônio já respondeu, a princípio, a pergunta dele, podemos marcar depois uma conversa. João, estamos à disposição, tá? Ciro, quer falar agora? Acho que tem uma pergunta interessante do Jael que acabou de chegar, Luiz, não sei se você quer comentar. Aproximadamente 90% dos containers que chegam a Santos vêm via rodovia. Essa tecnologia serviria para uma pesquisa OD dessas cargas? De novo, se esses containers chegam pelas mesmas rodovias que passam, obviamente, carros, motos, etc., a gente tem que ter formas de inferir que aquilo é um ônibus, ou desculpa, é um caminhão com containers ou não. Então, a gente tem formas de fazer essa inferência e geralmente a gente utiliza o consultor que está trabalhando naquele projeto para nos ajudar a fazer as inferências, pela velocidade média, pelo tempo de deslocamento, pelos trajetos percorridos. A gente consegue inferir o que são as cargas, os modais, efetivamente. Mas dar com precisão se aquele modal é um caminhão ou se é um veículo, vai depender realmente da gente poder fazer esse tipo de inferência que eu mencionei antes, tá? Para complementar o que o Luiz falou, nossa tecnologia ela é vinculada aos dispositivos, né? Então, para a questão de cargas, realmente, por exemplo, uma empresa de logística, é mais complicado a gente poder ajudar. A gente trabalha realmente, o nosso foco é a movimentação de grupos de pessoas, né? Ela está vinculada aos dispositivos móveis, realmente. Está na linha do que o Sidney Schreiner acabou de perguntar também, né? Se para um parodê a gente consegue dar o resultado da distribuição modal. A gente costuma trabalhar com grupos, e não com um modal específico. Então, com um grupo que a gente chama micromobilidade, um grupo que a gente chama de veículos leves e um grupo de veículos pesados, ou caminhões, ou ônibus nas cidades, a depender da quantidade de informação que a gente recebe do nosso cliente também, tá? Então, caso a caso vai ser um caso. A gente não consegue, por definição, dizer que isso é um caminhão, ou isso é um ônibus, ou isso é um caminhão, ou isso é um carro. A gente tem que fazer algumas inferências, que quanto mais informação a gente recebe do nosso cliente, melhor são as inferências. Ou se a gente não recebe informação nenhuma, a gente pode fazer inferências pelo tempo de deslocamento, pela velocidade média, e isso geralmente a gente faz junto com os consultores para a gente poder chegar num grau de precisão maior, tá? Sem mais perguntas, por enquanto. Não teve mais uma pergunta aqui, do Manaus.
Olha, essa é uma pergunta que eu não conseguiria te responder porque eu não conheço os algoritmos do Waze e isso, obviamente, é proprietário. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, em termos de usuário, né, sem conhecer o algoritmo, o Waze ele tem um objetivo completamente diferente. Ele tem um objetivo de otimização de tráfego, exatamente. Então, ele utiliza muita machine learning e vai aprendendo com os deslocamentos das diversas pessoas que estão utilizando o aplicativo, e para isso você depende da pessoa ter baixado o aplicativo. É claro que a gente parte da premissa que quase todo mundo tem o Waze hoje, então ele é um aplicativo muito poderoso, porque ele ao mesmo tempo que te dá informação sobre o deslocamento, ele também utiliza a informação do seu deslocamento para poder melhorar o seu próprio algoritmo. É um objetivo completamente diferente, é de dar informação instantânea para a pessoa se deslocar de forma mais assertiva e mais otimizada. Ele pode trazer, obviamente, alguns problemas. A gente fez um projeto que a gente costuma apresentar em seminários, na região de Waldsee, onde fica lá a fábrica da Swarovski, lá na Áustria, em que estava tendo um grande problema, uma cidadezinha muito pequena, que é uma cidade turística, mas muito pequena, e que começou a ter um tráfego muito grande dentro da cidade, e eles investiram lá em pequenas motocicletas para a população e tal, se deslocar, mas não resolveu o problema, eles gastaram mais de €1 milhão. Aí nos chamaram, a gente avaliou o entorno, não só da cidade, mas das rodovias adjacentes que passavam ao redor, e a gente percebeu que estava tendo um deslocamento muito grande de trânsito, de tráfego, que era para passar pela rodovia, fora da cidade, estava sendo deslocado para dentro da cidade. E aí a gente foi analisar o que estava acontecendo. O Waze estava fazendo esse deslocamento, porque ele inferia que por dentro da cidade seria mais rápido que passar por fora. Então, começou a causar algum nível de congestionamento dentro da cidade. Então, às vezes mandava para fora, às vezes mandava para dentro. Então, a recomendação foi simples, diminua a velocidade, ou coloque quebra-molas aqui em alguns pontos da cidade, que esse deslocamento já vai ser enviado imediatamente para fora e reduziu bastante o tráfego dentro da cidade. Então, o Waze ele trabalha em decisões muito menos abrangentes, vamos falar assim. São decisões muito momentâneas, né? E eu acho que tem o seu propósito, obviamente, não é à toa que se popularizou como popularizou, mas ela serve para você, como cidadão, tomar uma decisão naquele segundo, naquele momento. Eu acho que a nossa tecnologia ela permite decisões estatisticamente mais amplas e abrangentes e com zonificações mais, não sei se mais precisas, mas também são os focos da tecnologia. O foco na tecnologia ele é muito mais de gerar estatísticas para a zonificação e a mobilidade nesse nível mais espacial do que o Waze, que é mais específico para deslocamentos de indivíduos, né? Senhores, mais alguma dúvida? De toda forma, foi colocado aqui os contatos da empresa, do Kido e do Antônio e do Luiz, tanto celular quanto e-mails, então vocês podem encaminhar perguntas depois. Amanhã eu vou disponibilizar o vídeo da gravação da apresentação de hoje, e assistindo com mais calma, vocês pode surgir alguma pergunta, vocês podem fazer posteriormente também. Tá ótimo. Com isso eu agradeço bastante, Marco Aurélio, pelo convite. Agradeço a todos, os 25 guerreiros aí que ainda estão me ouvindo a essa hora. Tenho certeza aí que eu espero ter podido contribuir aí com algum avanço no grau de conhecimento sobre as tecnologias disponíveis hoje, e me coloco 100% à disposição de vocês aí, tanto eu quanto o Antônio, quanto a nossa empresa, para poder continuar essa conversa, tá bom? Muitíssimo obrigado, pessoal. Forte abraço. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Fica o convite, se algum de vocês quiser entrar no grupo, no GETAV, lá a gente está sempre discutindo aí projetos ferroviários. Excelente. Tá? E infraestrutura brasileira também. Eu gostaria sim, depois eu vou te procurar para a gente falar sobre isso. Obrigado, viu? Tá bom então, Luiz. Abração. Abraço, pessoal, obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a Obrigado, todos. boa noite. Obrigado, bom dia. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite a todos. Bom dia aí, né, para quem está no Japão, né? Tchau. Boa noite para o Sidney. Obrigado a todos. Boa noite, Sidney.
Boa noite, obrigado, bom descanso. Marco, direto da DESC de São Paulo, tá? Tô vendo aí, todo de máscara. Estamos em aula hoje, estamos em aula. Só fugi da aula para assistir a palestra. Até Valeu, mais, boa Fábio, noite. obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.